que eu sugeri para o Goiás aqui umas 2, 3 vezes no canal nessa temporada. O Léo Cittadini será adversário do Verdão nessa Série B, não diretamente, né? Ele fechou com o Operário já enfrentou o Goiás no turno e no retorno, boas lembranças do torcedor esmeraldino, com 2 vitórias, mas é um time que também promete um bom crescimento para esse segundo turno, meio de campo que já tem o Bosquilha, para mim um atleta muito acima da média para a Série B, e agora fechando com o Léo Cittadini. Não estou falando que é um craque, meu Deus, jogador nível seleção, não, mas aqui no Brasil só jogou em time grande. Santos, Atlético Paranaense, no auge do Furacão, foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana também lá em 2021, estava no Bahia, foi emprestado para o futebol chinês e acabou rescindindo o seu contrato. Um jogador que para mim tinha espaço tranquilamente aí em pelo menos 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Fecha esse vínculo agora no Operário, que vem crescendo de produção, né? O Operário ainda meio que não conseguiu uma sequência nessa Série B, só que é um time que, para mim, caminha em algum momento para chegar à Série A. Acho que isso já poderia até mesmo ter acontecido ali em 2022, aquele ano junto com o Cruzeiro, né? Ele até começa muito bem a competição, mas tem um momento irregular, até caiu para a Série C, mas voltou nessa atual temporada. O primeiro objetivo, claro, é a manutenção na elite. Um jogador que, para mim, teria espaço dentro desse elenco do Goiás hoje, seja numa função de um meia mais avançado ou de um camisa 8 ou um meia esquerda. É um jogador que eu preferiria 1000 vezes mais do que, por exemplo, o Benítez, que tem um histórico de lesão terrível. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E essa Série B que não vai ser fácil, né? Todos os clubes basicamente se reforçando para esse segundo turno decisivo. Um jovem destaque do Goiás neste ano de 2025, que é o meia, pode jogar como meia volante, o Enzo Oliveira, atleta da equipe sub-17, procurado pelo Bahia recentemente. Segundo informações do jornalista Vitor Pimenta, o Bahia demonstrou interesse em contar com um jogador que tem contrato no Esmeraldino até dezembro de 2028. Ele que é natural de Piracicaba, chegou nas categorias de base do Goiás após passagens também no interior paulista, como por exemplo pelo Desportivo Brasil e pelo Santos, e teve recentemente o seu contrato renovado. Ele vem atuando basicamente como um segundo volante, além de poder jogar como zagueiro. Em abril desse ano, o atleta assinou o primeiro contrato profissional no Goiás, passando a ter vínculo com o clube até 2028. Ele vem chamando a atenção de alguns clubes da Série A, como por exemplo, recentemente o Bahia. O que eu elogio, e volta a novamente tecer elogios à diretoria esmeraldina, é na questão contratual. O Goiás não está mais perdendo aqueles seus jovens atletas de forma gratuita. E quando os jogadores saem, ainda meio que ali pela porta dos fundos, não deu muito certo, o Goiás ainda consegue permanecer com um grande percentual de uma venda futura do atleta. Então isso é o meu elogio. Para você não perder atletas, como por exemplo já aconteceu com o Igor Jesus, né, que depois foi para o Flamengo, hoje está no futebol dos Estados Unidos. Se o Goiás tivesse feito o mínimo, tudo bem, poderia até não ter lucrado na transação logo de cara, mas tivesse ali mantido 20%, 30% de uma transação futura. O próprio Arthur também, que acabou indo para o Grêmio lá em 2010, tem casos, né, nessa situação também. O Enzo, que nesse ano ele jogou na equipe sub-17, 14 jogos no total, 5 delas na condição de titular, acabou ganhando mais espaço desta reta final da temporada para cá. Como tem um vínculo longo, o Goiás só liberaria o jogador mediante uma compensação financeira ou uma negociação que de fato fosse vantajosa para o Verdão. Tendo atualizações em relação a esse assunto, eu volto a falar com vocês. O Goiás, que da sua base segue, né, requisitado. Recentemente teve também a procura, essa informação também divulgada pelo Vitor Pimenta, um abraço para o Pimenta inclusive, do Parma da Itália, interessado em contar com o zagueiro Antony, também tem só 20 anos de idade, e um contrato longo no Goiás até o final da temporada de 2026, né, se eu não estiver enganado. Então é uma base do Goiás que volta a colher frutos, não naquele sentido de assim, não tem nenhum hoje dentro do elenco do Goiás um craque dentro do time. Mas, por exemplo, a gente vê já o Diego Caetano ser um titular incontestável na lateral direita. O Pedrinho pode não ser aquilo que o torcedor ainda espera, né, de um atacante, mas é um jogador que tem margem para evoluir e quando fica de fora faz falta dentro desse elenco do Goiás, então já é um bom sinal, que mais um fruto, né, sendo colhido
das suas categorias de base. Outros atletas também que participaram já dessa temporada, como o zagueiro Baldória, o lateral esquerdo Danilo, também foi outro nome utilizado na Copa Verde e no Campeonato Goiano e chamou a atenção. Então é o Goiás aos poucos, um processo que demora pelo menos 5 anos para você voltar a colher bons frutos. Então parabéns para a diretoria esmeraldina, para o Eduardo Pinheiro, que foi o primeiro, né, a conseguir ajustar a base do Goiás, e mesmo após ele indo para a equipe profissional, consegue manter aí as coisas no eixo e que o Goiás consiga um bom negócio, seja utilizando o atleta na sua equipe principal ou até mesmo negociando em definitivo.